Quando a gente estuda história, uma das coisas que a gente lembra do período medieval é o relacionamento de suzerania e vassalagem, em que o rei era o suzerano dos suzeranos e os nobres eram vassalos. E aí você tinha uma série de organizações sociais nesse sentido. Sempre a responsabilidade do vassalo era atender às demandas do suzerano. E é basicamente este aspecto que é relevante de enfatizar nesta guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que nós notamos nesse processo todo é que o presidente Trump acreditou que estava numa posição muito superior aos chineses, justamente pelo fato de que os Estados Unidos, desde 1945, são, de fato, uma das potências mais importantes do sistema internacional, e depois do fim da Guerra Fria, em 1991, com o colapso da União Soviética, basicamente se tornou aí o principal xerife do mundo. E os americanos entenderam que tinham a possibilidade de fazer uma série de coisas como a principal potência do sistema internacional, uma potência hegemônica, como a gente diz. E nesse processo abusaram muito de tudo aquilo que eles fizeram. Se nós olharmos para o histórico, foram mais de 8.000 sanções que os Estados Unidos impuseram nos últimos anos. Nós também observamos uma constante intervenção dos Estados Unidos em várias partes do mundo, criando e gerando muitos problemas nas regiões. Na América Latina, nós sabemos muito bem o que significou a atuação dos Estados Unidos em determinadas situações. Inclusive, muitos países passaram por ditaduras que foram apoiadas pelos Estados Unidos na busca da manutenção do seu interesse. Então, existe aí, ao mesmo tempo que os Estados Unidos construíram uma ordem liberal que permitiu que o mundo crescesse economicamente, que permitiu aí uma maior interação dos países e que fundamentalmente foi o principal vetor que facilitou a questão da globalização. O que nós notamos, no entanto, é que, à medida que outros países foram ascendendo no sistema internacional, à medida em que a participação econômica dos Estados Unidos no PIB global foi diminuindo, o que se passou a se observar foi uma atuação por parte dos governos norte-americanos no sentido de impedir que surgissem eventuais concorrentes. Então, nós tivemos, por exemplo, a Guerra Fria contra a União Soviética. Nós observamos uma postura muito belicosa com relação ao Japão, quando, na década de 70, o Japão esboçou ali um crescimento econômico que talvez pudesse gerar problemas para a hegemonia norte-americana. E nos últimos anos, depois do fim da Guerra Fria, eu morei em Washington, claramente, já na década de 90, os norte-americanos já haviam previsto que o grande concorrente dos Estados Unidos seriam a China. Só que existe um aspecto muito importante a enfatizar. Os norte-americanos não acreditavam que a China fosse crescer da maneira como cresceu. Afinal, como disse o vice-presidente J.D. Vance, os Estados Unidos viam na China como um país somente de campesinos, um país atrasado, sem tecnologia e numa situação econômica deplorável. Mas, a partir de 1978, o que nós observamos foi um crescimento monumental da China, como não se observou em nenhum lugar do mundo. O que nós vimos é, por exemplo, uma cidade como Shenzhen, que tinha, em 1978, uma renda per capita de menos de $200, e hoje em dia tem uma renda per capita de mais de $23.000. Então, os chineses fizeram, com muito trabalho e com muito esforço, uma grande mudança no seu país. E conseguiram, com isto, fazer com que o seu crescimento econômico também representasse o crescimento econômico de outros países pelo mundo. Então, é só nós pensarmos o seguinte: hoje em dia, a China se transformou no principal parceiro comercial de mais de 140 países. O que isso significa?
que o mundo inteiro tem relacionamento comercial com a China, que é a grande potência industrial do momento e que, a partir dessa industrialização, vende para o próprio mundo aquilo que eles precisam de materiais e de produtos industrializados. Então, a China tem muito claro isso, de que o seu desenvolvimento econômico é responsável também pelo desenvolvimento econômico de uma série de países pelo mundo. Então, nós não podemos deixar de levar em consideração, perdão, que o crescimento chinês é essencial para o desenvolvimento global. Então, o Trump cometeu aí três erros fundamentais. Ah, e aqui cabe relembrar uma daquelas lições que Sun Tzu nos ensina, a primeira delas. Quando você vai entrar numa guerra, quando você vai combater o inimigo, conheça o seu inimigo. E o grande problema é que a China é um país que tem aí 5.000 anos. Porque às vezes a gente fala, né, a China como um país, mas a China é uma civilização. Afinal, eles estão consolidados há mais de 2.000 anos. Claro, enfrentaram seus problemas internos, mas nós não podemos nos esquecer que até o século XVIII, a China era a principal economia global. Claro que não com a mesma perspectiva que nós temos da Europa, e acho que muitas vezes é o erro que nós cometemos ao achar que a Europa foi o centro do mundo e ignorar aquilo que acontecia na Ásia. É só relembrar que no comércio, na época em que nós tínhamos ali a Rota da Seda começava na China e terminava na Europa, não levando produtos europeus para a China, mas levando produtos chineses para a Europa. Claro que a gente nota também a influência europeia na China. O próprio idioma, mandarim, que se fala na China, que é uma língua criada e desenvolvida e particularmente difundida já há algumas décadas, a palavra mandarim é uma palavra de origem portuguesa, que os portugueses importaram do malaio, né, com relação aos oficiais do governo, e a língua se tornou a língua oficial do país. Então, o que nós observamos é que havia muita troca, mas obviamente que a questão do crescimento econômico se deveu ali à China. Então, Trump cometeu este erro grave, em primeiro lugar, de não conhecer a história de resiliência da China ao longo desses 5.000 anos. Em segundo lugar, Trump ignorou que o mundo tem ali uma relação muito intensa com a China na compra e venda de produtos. É só nós lembrarmos, por exemplo, que os chineses, diferentemente dos americanos, que têm ali uma dedicação maior, uma parcela maior na questão de serviços, os chineses se transformaram na fábrica global. E se nós pensarmos, no século XVIII, a grande fábrica global, no século XIX, a grande fábrica global era o Reino Unido. No século XX foram os Estados Unidos e agora não há dúvida de que a maior potência industrial do mundo é a China. E a maior potência industrial do mundo é a que se torna a de maior peso econômico. Então, este é um aspecto importante. Trump não contava que a China tinha aí criado uma relação muito intensa com tantos países, no sentido de eles serem próximos à China. E o terceiro grande erro de Trump foi assumir que a China se comportaria como europeus, como japoneses, como sul-coreanos. A diferença fundamental da China com relação a esses países é que a China tem a sua plena soberania. Ela não depende dos Estados Unidos para prover a sua defesa. E isso é um aspecto muito relevante que às vezes nós esquecemos. Todos esses países europeus têm um relacionamento político e também uma dependência na questão de defesa dos Estados Unidos. Isso lhes enfraquece a soberania, isso impede que eles possam ter plena autonomia nas suas decisões. E é por essa razão que aquele relacionamento de suzerania e vassalagem que se observou na Idade Média e que Trump tenta reproduzir nesta guerra comercial não funciona com os chineses. É por isso que Trump pode querer trucar, mas os chineses falam sempre dirão: temos 5.000 anos de história. Não vai ser um presidente neste processo atual que vai reverter todo o conceito de uma civilização construída com muita guerra, com muito suor, mas principalmente com muita resiliência.